gente, eu sou a Kellen e como é que vocês estão? O vídeo de hoje é vídeo de clássico, né? Resenha de clássico, o ensaio sobre a cegueira, um dos que eu iria ler este ano, né? Programados da lista de clássicos. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Comente também o que você achou, se você já leu esse livro, se você tem interesse de ler, também quero muito saber. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, tá bom? Você pode me encontrar no Instagram, no Scooby também, que tá sempre atualizado. E tem meu link do blog aqui, que você também pode me acompanhar. E eu tenho um Instagram só de pinturas, que é outra coisa que eu faço, um hobby bacana. Se você quiser me acompanhar por lá, também fique à vontade. Então vamos lá, gente. Esse foi um livro que, se você acompanhou os vlogs aqui do canal, vocês perceberam que eu quase tive uma ressaca literária por causa desse livro. Eu tive uma impressão errada. Eu achei que no início ele teria uma pegada mais filosófica, psicológica. Eu achei que ia ter mais questões desse tipo e não foi nada disso. Foi um retrato de uma se a gente poder colocar assim, uma pandemia que todas as pessoas foram ficando cegas e o que foi acontecendo com elas. Então a gente tem uma cidade fictícia que não é dito o nome, a gente não sabe o que acontece fora dessa cidade, se outros estados ou outras pessoas estão tendo problema no país com isso. A gente conhece um primeiro cego, que é um motorista, que ele fica cego e ele para o trânsito e todas as pessoas ao redor saem do carro e tentam ajudar ele, até que um bom samaritano ajuda ele a chegar em casa, né, dirigindo o carro dele. E aí ele encontra com a mulher, conversa com a mulher, explica o que aconteceu e eles vão no médico oftalmologista e ele faz vários testes e tá tudo normal, porque a cegueira que esse motorista relata é que é uma cegueira branca, tudo é leitoso. E não é o que se descreve que um cego normal vê, seria uma escuridão. Ele vê uma escuridão permanente, mas não é o que esse cego vê. Então o oftalmologista fica muito sem saber o que é, pede alguns exames adicionais para ter tempo para investigar, chega em casa, chega a contactar outras pessoas, um amigo dele, médico também, para eles poderem estudar o caso, para ver o que é uma nova doença. Ele não sabe, porque teoricamente tudo está normal e visivelmente as pessoas não têm diferença. A pessoa pode dizer que não está vendo, mas na pupila, nos olhos, não há diferença nenhuma. Então a história segue, à medida que o médico atrasa para ir dormir, a esposa dele vai dormir, e ele começa a pesquisar e de repente ele fica cego. E aí ele percebe que talvez isso seja contagioso. Fica com medo de ter passado para a esposa, entra em contato com as autoridades para explicar o que está acontecendo. E aí as coisas vão acontecendo, a gente vai seguindo mais o médico e a esposa dele. E aí até que entra em contato com ele dizendo que vão mandar um carro para pegar para ele para um isolamento. Eles declararam que vai haver um isolamento dessas pessoas que estão ficando cegas. E aí, gente, vai acontecendo muitas coisas. Quando a esposa dele vai entregar as coisas dele pra subir na van, ela acha que tem alguma coisa errada. E ela fica preocupada e ela mente que ela ficou cega naquele momento, que tem que levar ela também. Porque ela tá com medo dele ir sozinha. Então, ela entra fingindo ser cega, leva ele, alguns cegos que entraram em contato. Sabe, todos os pacientes que estavam esperando naquela recepção foram ficando cegos também. A gente vai vendo a rapariga dos olhos do óculos escuros também ficando cega. A gente vai vendo algumas pessoas ficando cegas, outras a gente só vê depois que ficou cega. Então junta um grande grupo e entra dentro de um manicômio desativado e eles vão ficar lá em quarentena até segundas ordens. E aí é uma quarentena, gente, num nível assim que não há suporte médico, eles não vão ser examinados e as orientações são bizarras, do tipo, se acontecer alguma coisa e algum de vocês morrerem, vocês mesmos têm que cavar e enterrar o morto. Não vai haver retirada de corpos nem nada. E aí as coisas lá dentro do manicômio vão ficando piores, porque alguns soldados ficam guardando esse pessoal, ao mesmo tempo que tá eles dentro dessa câmara, né, isolados, cegos. Tem os que entraram em contato com os cegos, mas que ainda não estão cegos, que estão na câmera de observação do lado. E à medida que forem ficando cegos, os próprios pacientes vão empurrando ele para outra câmara. Então isso vai funcionando por alguns dias dessa forma.
e a comida eles vão recebendo pelos soldados que estão guardando eles, né? E aí eles vão percebendo que as coisas vão ficando difíceis, porque um deles se fere e acaba sendo morto, né? E eles têm que enterrar. E não há suporte, não há pedido, eles não têm nem como comunicar direito com os soldados lá que estão guardando eles, porque eles estão com medo. Então todas as atitudes dos soldados são cheias de medo. Eles preferem atirar primeiro, perguntar depois. Então há muita matança desnecessária aqui. E de um determinado tempo, de repente, desce ônibus com mais de 200 cegos que são simplesmente empurrados e vão ocupando as duas câmeras. Quem não era para ter contato acaba tendo contato e vira cego meio que automaticamente. Então, a gente vai ouvindo alguns relatos aqui e ali, já que a gente tá lá acompanhando esses primeiros cegos no manicômio, né? De que as autoridades do país também estão ficando cegas. Do país não, daquela cidade, né? Elas também estão ficando cegas, inclusive as militares. Então, há uma rotatividade muito grande dos militares que estão lá guardando eles, porque à medida que é cego, eles são levados para um isolamento militar. Então, eles não ficam lá junto com o pessoal do manicômio. E há atrocidades reveladas aqui, do tipo de um general ter ficado cego e ele mesmo ceifa a sua própria vida, porque não quer ficar cego, sabe? E não há nenhuma explicação, alguns médicos tentam explicar, mas não conseguem explicar. E aí acaba virando aquele negócio onde, basta eu olhar para um cego que eu ficarei cego. E isso há um escalonamento, sabe, dessa loucura e dessa situação absurda, à medida de que as comidas vão sendo cada vez menos entregues, eles vão ficando cada vez com mais fome lá dentro, até que dessa galera de 200 que entraram, tinha cegos originais, que sabia braille, que sabia, né, contar e tal, e que começam a raptar um grupinho, né, começa a raptar a comida e começa a cobrar. Primeiro é dinheiro, depois são mulheres, e aí eles querem cada vez mais extorquir. E aí a gente tem a figura da mulher do médico, que ela não está cega. E a gente acompanha o drama dela ao longo do livro inteiro, de que a qualquer momento ela sente que ela pode ficar cega, porque ela está com cegos 24 horas, ela está cuidando deles. E assim, ela demora muito a contar para os outros cegos que ela vê, né? E ela é o fundamental para poder organizar todo mundo, poder ajudar todo mundo. É muito bonito ver como ela vai levando as coisas, sabe? De tentar proteger o marido, de tentar ajudar, na medida de que ela também não seja tão sugada, né? E é complicado, porque, gente, eles não sabem nem o caminho do banheiro. Ela tem que ensinar o caminho do banheiro, sabe? Eles não tomam banho, eles não têm troca de roupa. Os primeiros levaram até algumas valizes de roupa e tal. Mas os outros que vieram só com a roupa do corpo. Então é uma loucura, gente. E aí o jornal para de funcionar, a rádio para de funcionar, porque todo mundo vai ficando cego, a cidade inteira vai ficando cega. E aí até que a mulher do médico toma algumas decisões de proteger todo mundo, né? Ela acaba matando o cara principal, né, daquele agrupamento, porque as mulheres estão sendo dadas, literalmente dadas, né? Então ela acaba matando o principal, mas logo o que era cego originalmente, que era só um contador, vira o principal e eles começam a ameaçar. E aí o jogo vira, só que já tá num nível a cidade que até os militares acabam não estando lá. Gente, é muita atrocidade. Tem uma determinada situação que rola e que o próprio manicômio pega fogo e eles têm que sair fugido de lá. Aí que eles descobrem que nem monitorados eles não estão sendo mais. E aí a cidade toda está cega, a ordem das pessoas, de como elas vivem, é tipo de simplesmente entrar nas casas das pessoas e ocupar, porque elas não lembram onde moram, não tem orientação. E aí o José Saramago fala muito no livro que os cegos vivem da forma que vivem hoje porque os que vêm orientam os cegos. Então, assim, não há essa orientação, então eles são sempre perdidos, entrando em grupos, às vezes os grupos se desfazem e entram outros. Então, é assim um contexto grande de uma pandemia, de que toda uma cidade vai ficando cega e há saques e as pessoas vão morrendo no meio da estrada. Então, assim, a pessoa que vê, que é a mulher do médico, né, a gente tem uma compaixão muito grande por ela, porque ela vê muitas atrocidades que os outros não veem.
cachorros comendo corpos humanos, então é muito pesado. Tem essa cena de estupros, né, das mulheres, porque todas as mulheres daquele manicômio são estupradas. Então, assim, eu senti falta um pouco de não ter alguns avisos de coisas fortes, entendeu? Normalmente nas publicações de hoje em dia, porque essa é uma nova edição, né? Tinha uma antiga. A gente tem alguns avisos de gatilhos e tal, nesse livro não tem. Então, essa parte do estupro me incomodou muito. Eu não gosto de ler livros com estupro. Então, assim, muitas coisas no livro me incomodou. Além disso, esse livro foi escrito muito antes da pandemia, né, que a gente viveu em 2020, né? E, assim, como a gente já passou por uma pandemia, a gente vê muitos reflexos de uma pandemia aqui. Então, o estresse psicológico das pessoas. E assim, ele usa muitas frases, aquelas frases feitas, o pior cego é aquele que não quer ver, quem tem um olho é rei em terra de cego, né, coisas desse tipo. Ele fica falando muito disso, dessas anedotas. A parte psicológica mesmo, ela entra mais no final. E assim, quando eles acabam saindo dessa situação do manicômio, porque muita coisa acontece lá, estou simplificando só para vocês entenderem o contexto do livro. Quando eles saem, é uma nova realidade que é apresentada, né, da cidade em si toda cega, sem controle, sem hierarquia, sem autoridades, pequenos grupos viajando juntos para tentarem sobreviver, saqueando lojas e outras coisas desse tipo, saqueando casas. Então isso já está acontecendo há muito tempo e eles estavam presos no manicômio. Então, assim, é muito louco. O livro em si, ele é muito bem escrito, ele é muito bom. Eu não gostei da edição, além dessa questão dos gatilhos que não foi explicado. Eu falei muito até no vlog de leitura, quando estava lendo, que a forma como é escrita é muito ruim. A diagramação do livro, na verdade. Não é nem assim, vocês veem que é um bloco. Não há travessão e também não há indicação direta de quem tá falando o quê, mas você vai lendo e você vai entendendo. Isso não é um grande problema, sabe? Tem muitas falas aqui e à medida que você vai vendo que do nada aparece uma letra maiúscula, é a fala de alguém. Então, assim, quem falou o quê não é tão importante. Você vai lendo com textos e você vai entendendo. Mas como a diagramação é muito apertada, eu tive muita dificuldade de ler mesmo, porque eu sou míope, então meu grau é um pouco alto, não era, mas ficou. Então eu tive dificuldades de ler. Algumas partes ficaram mais monótonas, mais arrastadas, então eu me forcei a terminar de ler o livro para saber, porque eu queria saber como é que ia ser o final. Eu queria muito saber. E aí eu senti que algumas coisas aconteceram nesse contexto aqui. Eu sei que o José Saramago escreveu esse livro todo com o seguinte pensamento: e se todo mundo ficasse cego? E se a maioria dos livros dele, ele cria uma possibilidade e desenvolve. Tanto é que há toda uma organização de desumanização das pessoas, porque não há nomes, a gente não tem nomes, a gente tem a mulher do médico, o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, a rapariga de óculos escuros, o cego caolha, que é mais velho. Então, assim, a gente tem assim pra gente definir quem é quem e quem tá fazendo o quê. Então, não há nomes, tá? Não há nomes e a questão das aparências também é levada a zero, porque a partir do momento que você vai ficando cego, você tá nem aí pra sua aparência, né? Apenas a pessoa que se importa um pouco mais com a aparência é a mulher do cego, do médico, né, a mulher do médico, que é a única que está vendo. E ela, sim, apesar de ter toda aquela tensão de a qualquer momento ela vai ficar cega, ela permanece vendo até o final do livro, o que é essencial pra gente poder entender o que está acontecendo com todos os cegos, senão a gente não saberia, né? Então, eu digo uma crítica, eu tenho uma crítica, na verdade eu tenho muitas, mas uma principal crítica desse livro é que a gente vê as mulheres sofrendo muito e os homens não. Então, eu senti esse desnível no sofrimento, sabe? Por exemplo, essa questão de terem que entregar as mulheres, e todas as mulheres, todas, inclusive as velhas, todas foram estupradas várias e várias vezes no manicômio. Gente, que absurdo, sabe? Então, assim, e os homens concordaram com isso, que elas fossem lá em troca de comida. Gente, é muito abuso, sabe? Toda a situação. Então, assim, os homens não são estuprados, então eles não sabem o que a mulher passou. Então, todas as mulheres aqui, elas sofreram 1000 vezes mais do que os homens. Então, não há um sofrimento direto delegado aos homens.
Mas o sofrimento das mulheres é 1000 vezes pior, porque além de tudo aquilo que eles estão passando juntos, elas ainda foram violadas de diversas formas absurdas, gente, absurdas. As cenas são muito pesadas, tá? Muito fortes. Eu fiquei extremamente incomodada. Então, inclusive, eu vi algumas entrevistas que o José Saramago deu, falando que ele queria que as pessoas sofressem ao ler o livro, como ele sofreu ao escrevê-lo. Mas assim, claro, eu sofri bastante, mas eu senti esse desnível de que a mulher sofreu muito mais do que o homem. E ele poderia ter colocado elementos que as coisas fossem mais equilibradas, já que todo mundo tá cego, todo mundo tá no mesmo barco, né? Então por que a mulher teve que sofrer mais do que o homem, sabe? Isso é uma crítica que eu deixo aqui, sabe? Se você vai me perguntar, ai, Karen, você gostou do livro? Ele é um bom livro, ele é bem escrito, é um livro que ganhou o prêmio Nobel, né, gente? Se não me engano é de 95, eu não tenho certeza, eu vou colocar o ano aqui do prêmio Nobel, tá? Mas que até o momento da minha pesquisa, não sei se na atualidade já mudou, até o momento que eu olhei e pesquisei sobre isso, é o único prêmio Nobel de um escritor português, tá? Que escreve português de Portugal. Então, da literatura. Então, assim, ele é renomado, ele é reconhecido, virou adaptação de um filme, que dizem que é muito bom, mas eu não cheguei a ver o filme, tá? É dirigido por um diretor brasileiro, com alguns atores brasileiros, outros americanos, enfim, o elenco é bem misto, tá? Então, assim, você fica muito cansada em algumas partes do livro, então ele é muito devagar em algumas partes do livro, algumas coisas bem desnecessárias aqui. Teve essa parte do desequilíbrio da igualdade que eu senti aqui. E também o final foi um final assim que eu esperava que pudesse acontecer, então não me surpreendeu. Então, e o final assim ficou muito... Ai, gente, eu nem sei o que dizer, sabe? Eu não curti o final. Eu já esperava que fosse acontecer e foi exatamente o que aconteceu. Não vou contar o final pra vocês. Então foi bem previsível, tá? E assim, é um livro pra você ler e se sentir incomodado e pensar sobre outras coisas. Mas se você for... em alguns momentos você consegue ver referências a 1984, né, do livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Você consegue ver algumas referências que ele usou aqui, claro, ele se inspirou, mas eu senti que ficou abaixo, entendeu? Ficou abaixo do que eu esperei, ficou abaixo do que uma experiência dessa talvez poderia ser, sabe? Então eu não gostei muito do livro, mas eu não tenho como desqualificá-lo ele tecnicamente, ele é muito bom, por isso eu dou o selo Amor Perfeito, bom. Não é um livro que eu vou reler, mas eu tenho mais um livro de José Saramago na minha estante e eu vou dar a oportunidade para lê-lo também, tá? Mas não era o que eu esperava e algumas coisas eu acho que ficaram bem desnecessárias. Então, assim, se você, na época da pandemia, já passou por um momento muito pesado, não leia o livro. Eu sei que ele foi escrito muito antes, mas, assim, você tem lembranças, sabe? Não tem como você não lembrar do que a gente viveu na pandemia, de algumas coisas acontecendo, algumas atitudes políticas, algumas coisas. Então, assim, eu te aconselho a não ler. Acho que você não precisa, tá? E assim, mas a linha dos acontecimentos, ela é bem lógica, é o que a gente espera que aconteça, sabe? E é isso, gente. Infelizmente, não foi uma leitura maravilhosa pra mim, ou que me acrescentou muito, sabe? Achei que a parte filosófica e psicológica de discussão ficou muito pro final, ficou muito em segundo plano, era mais sobre o trauma e a experiência de tragédia, o livro todo, do que qualquer outra coisa mais aprofundada, na minha opinião, gente. Isso é tudo a minha opinião. E eu sei que eu estou falando de um tema polêmico, de um livro amado por muitos, sabe? Então eu entendo isso. Se você não gostou da minha resenha, tá tudo bem, sabe? Porque eu tenho algumas experiências de vida, você tem algumas experiências de vida, e quando a gente pega um livro pra ler, elas também afetam a nossa experiência de leitura, né? E, assim, se você tem interesse, leia. Leia, assim, não tenho por que dizer pra você não ler. Pra mim, não foi muito bom, sabe? Mas eu não tenho como classificar ele como um livro ruim, por isso que eu coloco ele como bom. Ele é bem escrito, ele tá todo no português de Portugal, né, da novo acordo ortográfico, então tem algumas palavrinhas aqui
de português de Portugal, que você vai ter que pesquisar no dicionário pra você entender direitinho o que tá acontecendo. Mas é isso, gente. Infelizmente não foi tudo aquilo que eu imaginava, mas não foi um livro ruim, só que eu esperava mais, muito mais. Só isso. Então é isso, gente. Me contem o que vocês acharam, se vocês têm interesse em ler, se já leram, o que vocês acham do livro, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.